Bem, então, uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar aqui da Direção de Serviços e Projetos Executivos, no âmbito da Direção-Geral de Educação. Este é o segundo de hoje, fizemos um às 4 da tarde sobre as questões do condomínio e da ligação direta entre os direitos e os deveres dos diferentes condóminos. Cerca de 60% de nós vivem em condomínios e, portanto, tem que também ter essa noção. Estamos agora com uma outra, vertente objetiva. Este webinar tem o nome de Escolas Amigas do Autismo. Teve um número de inscrições superior a 1000 e, portanto, nós entendemos também partilhar toda a informação via YouTube em direto, quer dizer, é em direto com um diferimento ali muito curto. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos, aqui na Direção-Geral de Educação. Gostava de agradecer, antes de mais, à minha equipa, ao Paulo Vieira, à Emília, ao Rui Lima, à Isabel Lopes, que estão aqui na preparação e que estiveram na preparação de todo este webinar e que, de alguma maneira, são os grandes responsáveis pela dinamização e pela construção do mesmo. Depois, um agradecimento também aos nossos conferencistas, principalmente à Daniela Valente, que será a grande, promotora de todo este webinar, e também ao Patrick, que é presidente da associação e que está aqui também connosco, penso eu, para nos saudar inicialmente. Dizemos duas notas muito breves nesta fase inicial do webinar. Nós, aqui na Direção-Geral de Educação, temos continuado a promover os webinars de uma forma muito sistemática. E porquê? Porque além destas quase 500 pessoas que estão aqui neste momento a ver-nos e os outros que estão no YouTube, nós temos sempre a prerrogativa de deixar esta linha de pensamento que é aquilo que fazemos hoje vai ficar gravado. E, portanto, é sempre um recurso que as escolas têm para utilizarem ou em pequeno grupo ou em grande grupo, ou fazerem única e exclusivamente excertos do webinar ou apresentarem no seu grande volume aquilo que vai ser aqui dito pela Daniela Valente. E, portanto, a nossa perspectiva é muito esta. É a utilização agora, mas também é um recurso que fica no âmbito da Direção de Serviços de Projetos Educativos. Temos aqui, com certeza, muitos professores. Nós temos como linhas orientadoras, além da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, e lá temos toda a parte dos princípios, das competências, dos valores, muito inscritos. E temos aqui que trabalhar as questões da inclusão. Não só a inclusão que tem muito a ver com o Decreto-Lei 55, mas também a inclusão que tem a ver com o Decreto-Lei 54. Dois documentos que, conjugados com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, com o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória e com as aprendizagens essenciais, formam aqui o nosso grande leque de trabalho. Tem que haver uma consciente e uma crescente consciencialização sobre as necessidades e desafios enfrentados por crianças e jovens autistas, e é fundamental promover um ambiente de compreensão e inclusão. E esta inclusão é a todos os níveis, libertando-nos dos preconceitos, sem estigmas associados e sobre uma perspectiva salutogénica. E, portanto, este webinar, no âmbito, eu não gosto de separar os diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mas objetivamente aqui, quando trabalhamos a inclusão, trabalhamos também muito o domínio da saúde. E temos aqui que perceber até que ponto nós podemos colaborar, cooperar e ajudar estes jovens para que eles tenham gozo em ir à escola, se sintam integrados, se sintam incluídos e que a escola, aquilo que lhes oferece, os faça felizes. Portanto, espero que a Daniela consiga transmitir também este desafio, isto que deixei aqui como desafio a todos e todas que estão desse lado a assistir, e despeço até um destes dias, que será possivelmente amanhã, passando a palavra ao Rui Lima, que vai conduzir a sessão até ao final. Muito obrigado, tudo a correr bem. Hoje, pronto, este webinar é um desafio enorme, porque tivemos, como o Zé Carlos falou, 1400 inscrições, fechámos às 1400 devido à capacidade da nossa sala, e esse limite foi atingido muito rapidamente, o que demonstra claramente o interesse pela temática. Nós desafiámos a Daniela e a associação para falar numa perspectiva muito de
lá está, não centrada nas próprias crianças e jovens, mas centradas no que a escola e a escola nesse modelo alargado pode fazer para, para que se integre todos e todas de uma forma muito em pleno. E por isso que a escola, nós defendemos a escola saudável, a escola de promotora de bem-estar, seja também uma escola amiga do autismo, amiga de todas as crianças e jovens com autismo, e obviamente ao ser amiga de todas as crianças e jovens é amiga também das famílias, etc. E por isso, sem demorar, me alongar muito mais, vamos receber, e quem vai dar as boas-vindas também vai ser o Patrick Mendes, que é o presidente da associação, e depois a oradora vai ser a Daniela Valente, que é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, tem uma pós-graduação e especialização em autismo, tem outra pós-graduação em curso em International Behavior Analyst, uh, e desempenha atualmente as funções de diretora clínica e psicóloga clínica na Associação Para. Por isso, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Patrick e à Daniela. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Patrick Mendes, sou presidente da Associação Para, Projeto de Apoio e Recursos para o Autismo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Direção-Geral de Educação por ter preparado e promovido este webinar na pessoa do Dr. Rui Lima. Muito obrigado. E queria também agradecer a alguns dos nossos parceiros habituais ao longo dos anos, nomeadamente o nosso município. Nós somos de Pombal, da Câmara Municipal de Pombal, o Instituto Nacional para a Reabilitação, o INR, e também a Universidade Lusófona, graças ao EILAB, que é também quem nos acompanha, especialmente na medição do impacto das nossas atividades e das nossas iniciativas, como esta, por exemplo, que estamos agora a fazer, e muitos de vós terão com certeza preenchido um inquérito que foi enviado então pela Universidade Lusófona em relação ao conhecimento sobre o autismo. Eu não vou tomar muito tempo, porque temos apenas 1 hora, e com certeza querem ouvir mais a Daniela do que a mim próprio. Eu só faço esta pequena apresentação. A Associação Para, apesar de nós estarmos na área do autismo já há mais de 10 anos, a Associação Para é de 2019, foi fundada em 2019 aqui em Pombal, e tem como visão ser então uma entidade reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade, inovação e excelência na intervenção terapêutica de crianças. Não é isto exatamente que nos traz aqui hoje é mais relacionado com a parte de educação. Só um segundo. Aqui, pronto, estão muitas janelas aqui abertas. Ok. Muita da nossa atuação resta ou tenta reger-se pelos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, nomeadamente estes 9 que aparecem aqui. Hoje vamos mais falar, sim, claro, da educação. Nós temos estes ODS não só como metas, mas também como referenciais que nos guiam. Se todos formos para o mesmo lado em relação a estes ODS, teremos com certeza bem mais sucesso. Uma coisa positiva é que em Portugal tem sido um pouco diferente da tendência mundial em relação à implementação destes ODS, de maneira positiva. E temos também uns documentos que regem a nossa atividade, nomeadamente a ENIPD, a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, que apesar de, no último relatório, apenas termos 30% da taxa de execução feita pelos sucessivos governos, digamos assim, ainda temos mais 2 anos para atingir uma pontuação, digamos, melhor. Temos também, e todos, nomeadamente os professores e quem anda nos agrupamentos de escolas, conhecem muito bem a lei, o artigo 54 de 2018, da Educação Inclusiva, que apesar de precisar de mais meios para ser aplicada e precisa também de fiscalização para ser cumprida, tem algumas linhas orientadoras que deveriam, contudo, ser um pouco mais assertivas, como, por exemplo, nas parcerias com recursos existentes na comunidade, como é, por exemplo, a Associação Para, que tem todo o gosto em participar em todos os fóruns que os agrupamentos de escolas de Pombal e não só nos convidam, e vamos lá então falar de autismo. Um projeto que nos levou também a conhecer o próprio Dr. Rui Lima foi uma apresentação sobre o mais recente projeto da Associação, que é o Conselho Amigo do Autismo, que o projeto piloto é feito aqui em Pombal,
e que tem alguns objetivos. Mais do que consciencializar, este projeto pretende, no fundo, capacitar profissionais de diversas áreas, de todas as áreas da comunidade, de todos os serviços da comunidade, para que estes profissionais consigam lidar mais adequadamente e com mais facilidade com pessoas autistas e também com as respectivas famílias, para que estes se aproximem cada vez mais de uma cidadania plena e para ninguém, como diz a ONU, para ninguém ficar para trás. A ideia do Conselho Amigo do Autismo passa por informar, capacitar, para, no fundo, antecipar qualquer experiência que a família e a pessoa com autismo poderá ter, como tirar o cartão de cidadão, mas também como ir ao restaurante, como ir a um bar, como ir a um café, como ir a umas bombas de gasolina. Pronto. Tudo isto foi o nosso propósito com este projeto do Conselho Amigo do Autismo, que está a correr muito bem, que vai acabar agora este ano civil, com o projeto piloto, e depois daremos também notícias em relação à medição do impacto deste próprio projeto. Vou-vos deixar agora com a parte mais importante deste webinar e vou dar a palavra então aqui à doutora Daniela Valente, que é a nossa diretora clínica na Associação PARA e que vos vai falar então do autismo e das escolas amigas do autismo. Força, Daniela. Então, desde já obrigada pelo convite. Na realidade, eu venho falar hoje aqui literalmente aquilo que eu mais gosto de falar, portanto, eu espero não me alongar aqui muito e que consiga dar-vos aqui, assim, várias estratégias que sejam efetivamente úteis. E é este aqui o meu propósito. Eu tive a ver algumas das perguntas que foram feitas com alguma antecedência. Eu acho que aquilo que vamos falar hoje vai esclarecer algumas delas, algumas não teremos tempo porque são demasiado específicas. Ainda assim, pronto, eu espero que consigamos responder à maior parte delas. Vamos então aqui de uma forma muito objetiva e muito rápida a perceber aqui um bocadinho o que é o autismo. O autismo é uma perturbação crónica e complexa do neurodesenvolvimento. Eu costumo dar o exemplo do espectro das cores do arco-íris. Tal como existem milhentas cores, porque cada uma tem um códigozinho, eu acho que também assim é o autismo. São tantas as variáveis, são tão diferentes que acaba por não ser propriamente fácil de catalogar, nem é essa a intenção na realidade. A verdade é que dentro das áreas de dificuldade, as mais comuns que se destacam são as dificuldades na linguagem e na comunicação, as dificuldades nas interações sociais e as dificuldades comportamentais, nomeadamente os comportamentos restritos e ou repetitivos. Não têm que ter todas elas, mas à partida são estas as que são mais focadas, digamos assim. Esta era uma das perguntas que faziam. Portanto, e neste seguimento, como eu dizia, se conhecerem uma pessoa com autismo, conhecem apenas uma pessoa com autismo. São todas diferentes, tal como nós também somos todos diferentes. Em relação à prevalência, nos Estados Unidos existe um caso para cada 36 crianças, isto de uma publicação de um estudo de 2021. Em Portugal, foi realizado um estudo em 2005, quase há 20 anos, e a prevalência era de uma para cada 1000 crianças. Em 2020 foi realizado um estudo só na região centro, e nessa altura a estimativa foi de 5 para cada 1000 crianças. Este ano, em 2024, saiu uma notícia no Diário de Notícias em que o nosso Fernando Campilho, que morreu há pouco tempo, dizia que a estimativa neste momento em Portugal seria de 1 em cada 100 crianças com autismo. Portanto, como podem ver, a tendência é de crescer. E na realidade é um bocadinho assustador pensarmos que 1 em cada 36 crianças nos Estados Unidos tem efetivamente autismo e que nós nos aproximamos cada vez mais desses valores. Em relação aqui aos graus de severidade, isto, a verdade é que a maior parte das pessoas em Portugal
acaba por não saber propriamente em que grau é que o filho está inserido. Nós temos aqui muitas famílias que nos procuram e que nos dizem logo, o meu filho é nível 2 ou é nível 3, mas a verdade é que isso cá em Portugal não acontece com muita frequência. Estes níveis não são estanques, ou seja, a verdade é que uma criança pode passar, evoluir do nível 2 para o nível 3 ou ao contrário, portanto, eles não são estanques. Ainda assim, acaba por depender um bocadinho do contexto em que estão inseridos, da intervenção que é feita, etc. Pronto, o nível 1 exige algum apoio, significa que não é considerado tão grave, digamos assim. Um nível 2 exige algum apoio substancial, um nível 3 exige muito apoio. Eu trago-vos aqui alguns exemplos, porque às vezes é mais fácil de percebermos com casos reais e às vezes até nos conseguimos identificar com algumas crianças com quem trabalhamos. Então, no nível 1, trago-vos aqui um exemplo. O Márcio não conseguia conversar sobre diversos assuntos com os amigos. Quando eles falavam, o Márcio só queria e só sabia falar o tempo inteiro sobre dinossauros. Isto levava a que os amigos o chamassem de chato e muitas vezes o excluíssem. Quando o Márcio não para de falar sobre dinossauros, os colegas reviram os olhos e dão sinais de que não aguentam mais aquele assunto. O Márcio não consegue interpretar esses sinais e expressões dos amigos e continua a falar sobre dinossauros. Na realidade, aquele é que é o tema interessante para ele. Portanto, ele não vai entender aqui estes sinais subtis dos amigos, ou mesmo que sejam diretos, ele provavelmente não vai entender porque é que não haveriam de querer falar sobre dinossauros, que é o tema mais fixe de sempre. Ok? Pronto, no nível 2, que já exige aqui algum apoio substancial, dou-vos um exemplo. Segunda-feira é dia de aula de educação física, mas o professor faltou e o André só soube na hora da aula. Ele ficou desesperado e agitado, sem entender o porquê de naquele dia não ter educação física, já que é efetivamente o dia da aula de educação física. E na realidade, ele até tem um horário que prova que na segunda-feira é o dia da aula de educação física. Portanto, como explicar aqui a uma criança destas que não, afinal não há aqui educação física? Dou-vos outro exemplo. Imaginem que na apresentação de um texto, de um trabalho ou de um teste, aparece escrito: o carro é vermelho, ou até que hoje está um dia de céu azul, mas depois a ficha aparece a preto e branco. Isto efetivamente é induzir esta criança em erro, porque eles são muito literais, são muito concretos. Portanto, para além de induzirmos em erro, podemos aqui disputar alguma situação de stress, de ansiedade, de não se perceber o que é que se quer com aquele texto. No nível 3, exige muito apoio. Então, trago-vos aqui o exemplo da Gisela. As queixas da Gisela baseiam-se em comportamentos como magoar-se, morder nas mãos, bater com a cabeça nas paredes e também magoar outras pessoas. Pode bater e morder nos pais e funcionários da escola. Há preocupação de que ela possa comer itens não alimentares. Na escola, os comportamentos são mais prováveis de acontecer. Os pais observam um aumento nos comportamentos fora de casa, por exemplo, no parque, nas lojas e restaurantes. Também referem que a Gisela bate ou morde quando há visitas em casa. Pronto, isto é aqui um exemplo de nível 3, em que realmente exige muito apoio. Os motivos para ela fazer aqui bater com as mãos ou bater com a cabeça, podem ter aqui várias interpretações. Pode ser, por exemplo, ela à procura de uma pressão profunda para se acalmar, pode ser, por exemplo, à procura de bloquear as informações sensoriais indesejadas, como o ruído ou o toque. O bater e morder em adultos pode ser, por exemplo, a tentar dizer que está angustiada com alguma coisa, pode ser à procura de uma entrada de depressão. E por aí fora. Há aqui vários motivos, há várias coisas que podem explicar aqui este comportamento. Nós mais à frente vamos falar um bocadinho sobre isto, com exemplos também concretos. Pronto.
Eu há bocadinho disse-vos que as dificuldades do autismo se baseiam aqui na parte da interação social, da linguagem da comunicação e dos comportamentos, interesses e atividades restritos ou repetitivos. Vou trazer aqui alguns exemplos de cada um deles e vou-vos falar também aqui num extra, aqui da parte das alterações sensoriais, porque acho que às vezes é difícil não falar desta parte. Só isto dava toda uma outra formação completa, mas acho que para contextualizar aqui um bocadinho, que é hoje o que estamos aqui a fazer, acho que pode ser importante e útil algumas dicas e estratégias. Eu, a partir daqui, vou-vos trazer então uma problemática, explicar-vos porque é que ela poderá acontecer, o que é que podem fazer e o que é que não devem fazer. Quero chamar aqui a atenção que isto são só ideias, não há aqui receitas feitas, portanto, são hipóteses e cada caso é um caso, é importante avaliá-lo de uma forma adequada. Dizer-vos também, aproveitar este bocadinho para vos explicar que a nossa associação trabalha muito a parte comportamental, ok? Portanto, alguns termos, eu vou tentar ir explicando, mas alguns termos podem ir nessa direção e é mais fácil se entenderem um bocadinho aqui o nosso trabalho. Pronto. Então, em relação à parte da interação social, trago-vos aqui estas 3 problemáticas. Então, evita o contacto visual. Por que é que isto pode acontecer? Porque a pessoa tem dificuldade em compreender que o contacto visual, os gestos, as expressões de rosto, no geral, refletem intenções, pensamentos ou desejos, porque muitas vezes manter o contacto visual cria nela ansiedade ou sobrecarga sensorial, por exemplo, porque olhar nos olhos do interlocutor pode simplesmente distrair a criança daquilo que a pessoa está a dizer. E às vezes nós temos muita tendência de pensar que a criança só está com atenção se estiver a olhar para nós, mas isto acaba por não acontecer. Muitas vezes é mesmo difícil, porque estamos a pedir que a criança esteja sentada, que a criança esteja a olhar para nós, que esteja com atenção, portanto, acabam por ser aqui muitas tarefas ao mesmo tempo. Existem formas de perceber se a criança está com atenção ao que nós estamos a dizer. Por exemplo, podemos pedir para ela fazer uma instrução simples, como dar 5 ou bater palmas, e se ela responder, é porque nos estava efetivamente a ouvir, nós temos é que garantir que ela sabe responder àquela instrução. E a partir daí podemos continuar com aquilo que estávamos a dizer, porque a partir dela estará aqui a ouvir. De X em X tempo convém ir fazendo se tivermos na dúvida, mas é importante percebermos aqui a diferença e qual é que é a real necessidade ou não da criança estar realmente a olhar para nós. Então, o que é que podemos fazer? Então, ensinar que a pessoa pode obter muitas informações ou conseguir mais facilmente aquilo que quer ou que deseja quando olha nos olhos das pessoas, e podemos sim dar atenção imediatamente quando ela consegue olhar nos olhos. Ou seja, se é uma coisa que nós já sabemos que a criança tem dificuldade e ela consegue fazer naquele momento, não devemos deixar passar em vão. Ou seja, reforçar, reforçar, reforçar é aqui assim o grande chavão. Se a criança olhou bem para nós, para nos pedir alguma coisa, devemos dizer algo como: "Uau, estás a olhar tão bem", para ela perceber e aprender que é exatamente este o comportamento que nós queremos que ela faça, ok? O que é que não devemos fazer? Não devemos repreender a pessoa por ela não nos olhar nos olhos, não devemos obrigar ou forçar a pessoa a olhar nos olhos dos outros, e não devemos chamar a atenção da pessoa apenas porque ela não está a olhar, pois, como eu disse há bocadinho, ela pode estar muito atenta àquilo que está a ser dito, simplesmente não consegue processar as coisas todas ao mesmo tempo. Agora isto bloqueou. Ok? Age de forma estranha nas relações. Então, por que é que isto pode acontecer? Porque as relações sociais são imprevisíveis, não têm regras fixas e são incompreensíveis e fugirias para a pessoa. A verdade é que até as nossas, certo? Nós podemos estar aqui a passar no corredor e fulana X não nos disse boa tarde e nós vamos pensar: "Alto, será que ela está chateada comigo? Será que foi porque no outro dia eu passei, mas eu juro que não a vi." Portanto, são imprevisíveis. Portanto, para estas crianças, muito mais. Há um dia que nós somos super queridos para elas
e elas até fixam a nossa cara e ok, aquela pessoa é muito simpática, mas há outro dia em que estávamos distraídos, em que já não estávamos assim tão bem dispostos, porque aconteceu qualquer coisa, e ela não vai conseguir entender porque é que a nossa atitude pode ser diferente em função aqui de vários fatores, digamos assim. Porque ela não compreende as brincadeiras e as piadas, por exemplo, também pode ser um dos motivos, porque ela está incomodada com vozes, com ruídos, com o toque, com o que seja, ou até porque tem uma grande dificuldade em colocar-se no lugar dos outros. Lá está, pensamento muito concreto, é difícil abstrair-se e ficar do outro lado. O que é que podemos fazer? Podemos tentar criar oportunidades de interação com base no interesse comum. Por exemplo, se sabemos que ela gosta muito de dinossauros, se calhar podemos nós ir pesquisar um bocadinho sobre dinossauros e iniciar a conversa aqui com esta criança. Devemos reforçar o máximo possível cada troca espontânea, cada comportamento social adequado. Mais uma vez, se ela já tem dificuldade nisso, há uma altura em que consegue fazer, não devemos deixar passar em vão, devemos reforçar, fazer uma grande festa se for necessário, mas para ela perceber que é exatamente aquilo que nós queremos que ela faça. Podemos dar exemplos concretos da interação, de como cumprimentar alguém, o que dizer numa atividade, numa situação. Nós temos, por exemplo, um adulto que ele aprendeu a chegar e nós dizemos, então, X, está tudo bem? E ele, sim, está tudo bem contigo. Mas se elaborarmos ali muito mais a pergunta inicial, ele vai ficar confuso e não vai saber bem como gerir. E isto depois vai trazer aqui várias situações até de autoestima, porque eu afinal não sei muito bem como é que é de agir ali naquela situação, se calhar nem sequer sei cumprimentar de uma forma inicial e, portanto, é importante dar estas ferramentas, ensinar exatamente o que é que ele deve fazer e ter aqui muita paciência, porque estas coisas demoram também tempo até ficarem adquiridas. Devemos sempre explicar as regras de uma forma muito clara, muito objetiva, muito concreta. O que é que não devemos fazer? Não devemos repreender por a pessoa não interagir com os colegas, até porque nós não sabemos porque é que isso acontece. Não devemos obrigar nem forçar a pessoa a interagir com os colegas e não devemos usar frases pouco literais ou ambíguas. Mais uma vez, não serve nada dizermos: olha, não faças isso, até porque isso não diz nada àquela criança, mas se explicarmos: olha, não corras porque podes tropeçar, podes magoar alguém. Pronto, muito mais objetivo, é mais provável que ele vai entender. Prefere ficar sozinho. Porquê? Um bocadinho aquilo que estávamos a falar no tópico anterior, não é? Porque há dificuldade, efetivamente, de se pôr no lugar do outro, de se adaptar, de adaptar os próprios comportamentos aos contextos sociais, a dificuldade em dar início ou responder a estas interações sociais, e efetivamente a maior parte deles apresentam alguns déficits na reciprocidade socioafetiva, portanto acaba por ser aqui difícil. Temos aqui uma pessoa que nos diz: eu até ia almoçar com os meus colegas, mas eu tenho medo que eles façam perguntas que eu depois não sei responder, ou então eles só sabem falar da família e dos filhos e dos sobrinhos, e eu não tenho nada disso. Como é que eu poderia falar com eles? Ok? Pronto. O que é que podemos fazer nestas situações? Então, colocar a pessoa ao lado de um colega com o qual notem uma harmonia espontânea. A maior parte dos vossos meninos terá aqui alguém na turma que até é mais simpático, que até é mais carinhoso, e se calhar é tentar iniciar exatamente por aqui. Criar oportunidades cotidianas em que a pessoa possa interagir com um colega para pedir alguma coisa. Pode ser uma afiadeira, ok? Pode ser uma borracha. Se ele conseguir fazer esta interação, já é um excelente passo e motivos para comemorar, ok? É aceitar aqui uma interação, é fazê-la, ter a iniciativa, ou mesmo que seja porque vocês pediram, já é qualquer coisa. Incentivar e reforçar todas as vezes que ela conseguir fazer esta interação. O que é que não devemos fazer? Não devemos obrigar a pessoa a interagir com os colegas ou a participar em atividades do grupo se realmente não for confortável, até porque se pode tornar aversivo e nós precisamos primeiro de ensinar a pessoa a interagir e não repreender se ela se isolar, mais uma vez.
É preferível tentarmos pouquinho a pouquinho ensiná-la a interagir e não repreender, caso contrário, ela não vai querer e vai associar isso sempre a momentos de stress. Pronto, em relação aqui à linguagem e à comunicação, trago-vos aqui 3 temas. As dificuldades de comunicação no geral, porque é que elas acontecem? Existem efetivamente algumas áreas do cérebro da criança que apresentam anomalias funcionais, que não são, por exemplo, ativadas da forma adequada, porque têm dificuldade em compreender e usar corretamente a linguagem na maior parte das vezes durante as interações sociais. O que é que podemos fazer nestas situações? Usar frases curtas e uma linguagem concreta, clara e direta, garantir que a criança está a ouvir antes de fazer a pergunta, nem que seja com o dá cá mais 5, e depois então é que damos a indicação. Podemos exagerar no tom de voz quando quiser enfatizar uma mensagem, já fazemos isso no dia a dia. Então, quando são os meninos pequeninos, temos sempre a tendência, então, estejam. Pronto, é um bocadinho isto, mas pode não ser com meninos pequeninos, pode ser só com os nossos meninos especiais, portanto, não há mal nenhum nisto. Fazer perguntas que precisam de uma resposta objetiva, não vamos perguntar o que é que queres almoçar, até porque para nós às vezes isso também é difícil. Podemos perguntar: queres almoçar carne com batatas fritas ou queres almoçar peixe com batatas cozidas? E então aí ele tem que dar uma resposta objetiva. Fazer questões breves e dar indicações por pequenos passos. Imaginem que é uma criança que realmente nós dizemos: olha, vai buscar uma colher à cozinha. E ela nem isto consegue fazer, então se calhar vamos trabalhar isto por passos. Vamos dizer assim: olha, vamos até à cozinha. E agora vais abrir a primeira gaveta. E agora vais tirar a colher. E agora vais fechar a gaveta. Agora vais trazer a colher. E agora vamos voltar para a sala. E vamos trabalhar isto as vezes que forem necessárias até conseguirmos diminuir aqui o número de instruções e até chegar ao dia em que conseguimos dizer: olha, vai buscar uma colher à cozinha. Ok? Pronto. Dar o tempo necessário para a criança responder às perguntas, muito importante. E então, às vezes, os pais têm assim, uma tendência maravilhosa de responder quando lhe perguntam assim: então, como é que ela se chama? Como é que tu te chamas? E ela: é a Maria. Mas se calhar a criança até podia ir responder a seguir, simplesmente não teve tempo para processar a pergunta e ainda responder. E mesmo que não seja uma criança verbal, ela pode responder. Pode, por exemplo, ter uma pulseirinha com o nome escrito e apontar quando lhe perguntam o nome. Portanto, é importante tornar estas crianças independentes. Portanto, vamos arranjar aqui estratégias para que elas consigam fazê-lo, dar tempo para a resposta e não tentar fazer logo por ela, porque entretanto é mais rápido ou é mais fácil assim. Ok? Pronto. Podemos, por exemplo, dar a escolher 2 itens, isto também dá aqui alguma motivação para a comunicação acontecer. E a parte dos elogios frequentes e muito específicos. Uau, estás a olhar tão bem, uau, estás tão bem sentado, este tipo de coisas. O que é que não devemos fazer? Não devemos esperar demasiado tempo para aceder aos pedidos feitos pela pessoa quando eles são adequados. Ou seja, a criança fez um pedido adequado, quer a água, quer uma bolacha, o que seja, é importante dar-lhe logo, para que ele perceba que efetivamente foi aquele pedido que gerou aqui a recepção deste objeto. Portanto, não foi o chorar, nem o gritar, nem nada disso. Foi aquilo que ele acabou por pedir, seja verbalmente, seja a apontar, o que seja. Não devemos obrigar a pessoa a expressar-se verbalmente se ela já o tiver feito através de imagem ou do apontar, a não ser que estejamos a trabalhar aqui a parte verbal. E não nos devemos concentrar aqui nas dificuldades, mas sim nos pontos fortes, elogiar, elogiar, elogiar. Ok, não entende humor e ironia. Porquê? Como eu dizia há bocadinho, pensa de uma forma concreta, porque a pessoa não entende que muitas vezes as pessoas utilizam expressões não literais, como metáforas ou piadas, ou um duplo sentido de uma forma divertida, e porque normalmente não consegue prestar atenção à linguagem e ao mesmo tempo ainda ao tom, à postura e ao olhar das pessoas. Portanto, é muito difícil entender aqui isto. Já tive aqui situações em que eu
para testar também, assim, então, o gato comeu-te a língua, e a resposta foi, estás tola, porquê é que o gato me havia de comer a língua, não é? Ou se pedirmos alguém para ir chamar o elevador, é possível que ele vá e diga elevador. Portanto, é difícil para eles este tipo de interação. O que é que devemos fazer? Então, devemos tentar verificar se a pessoa compreendeu a linguagem utilizada. Devemos sim explicar o significado de uma piada ou simplesmente porque é que as pessoas estão a rir. E devemos criar oportunidades específicas para trabalhar então as metáforas, os duplos sentidos, a linguagem não literal. Pronto. A verdade é que é possível que eles, depois de perceber, passem a aplicar em alguns contextos, mesmo que não saibam totalmente aqui o que é que significa, mas se sabem que é uma piada que lhe foi explicada de uma forma minimamente adequada, eles podem até usá-la mais tarde. O que é que não devemos fazer? Então, não devemos rir na presença da pessoa sem lhe explicar o porquê e não nos devemos irritar se ela nos responder de uma forma literal, em situações em que claramente eram no sentido figurado. Então, repete palavras e frases. Por que é que isto acontece? Porque repetir palavras ou frases, as chamadas ecolálias, pode ser uma forma de se autorregular, porque pode ser uma tentativa de comunicar, de nos dizer alguma coisa, ou simplesmente porque o som produzido pelas palavras lhe pode dar um feedback sensorial gratificante. Se for um lolololololo, a verdade é que este som acaba por ser interessante, tem o ritmo, tem aqui o feedback de outra forma. O que é que podemos fazer? Então, podemos tentar entender a função desse comportamento, se é realmente aqui a parte sensorial que é interessante, se é para se acalmar, se para se autorregular, se está a tentar dizer alguma coisa. Devemos também tentar observar, então, o que é que ocorre imediatamente antes, os chamados antecedentes, e logo depois as chamadas consequências, para perceber realmente o que é que desplotou aquela reação, porque é que ele começou a dizer repetidamente aquela palavra. Pronto. Tentar descobrir se a ecolalia aumenta em situações pouco estruturadas e imprevistas que podem gerar ansiedade ou na presença de estímulos sensoriais aos quais a criança é hipersensível. Imaginem que sempre que há um barulho, não importa qual, mas que incomoda, a criança entra numa situação destas. Vocês, à partida, já conhecendo, podem retirar a criança daquela situação para que ela se possa acalmar. Imaginem que é uma situação que não estavam à espera, ali um imprevisto, e ela começa nesta situação de repetir palavras ou frases ou o que seja. Se calhar podemos ter aqui alguma paciência e perceber que ela só se está a tentar autorregular. Então, o que é que não devemos fazer nestas situações? Não devemos repreender a pessoa e ter paciência, talvez ela esteja ou a tentar dizer alguma coisa ou a tentar regular-se, e não devemos levantar a voz para superar o volume dela, até porque ela não vai ligar nada àquilo que nós estamos a dizer. Pronto. Em relação aos comportamentos, interesses e atividades, trago-vos aqui 3 temas também. Dizer-vos que os comportamentos disruptivos são sempre respostas indesejadas, são sempre algo que se aprende, e esta parte é muito importante, e são comportamentos com reforço contingente. Eu há bocadinho dizia-vos que era importante reforçar cada vez que a criança conseguia fazer uma coisa que era bem feito, vá, digamos assim, dar uma resposta correta ou pretendida. A verdade é que os comportamentos disruptivos, peço desculpa, acontecem exatamente neste modelo. Se a criança chora, grita e consegue ter acesso ao telemóvel, isto significa, no cérebro dela, não é? Que, ok, se eu chorar e se eu gritar, eu vou conseguir ter aquilo que eu quero. Portanto, esta é a resposta adequada. Estão a dizer-me, indiretamente, que é a resposta adequada. Então, trago-vos aqui assim um iceberg em que a parte de cima é o comportamento que vemos, não é? Os gritos, etc. E em baixo, algumas das razões que justificam esse comportamento ou que poderão justificar esse comportamento. Trago-vos aqui o exemplo do João.
Então, o João passa imenso tempo a brincar com blocos, variados blocos. Por ser uma atividade que ele tanto gosta, os pais compraram dezenas de caixas com centenas de blocos diferentes, mas ele parece gostar apenas de um tipo de blocos, são sempre aqueles velhinhos que nós até achamos que já estão com mau aspecto. Como é uma atividade que lhe dá tanto prazer, a mãe do João estava com esperanças que ele permitisse que ela se juntasse à brincadeira. Quando se juntou, perguntou-lhe as cores de diferentes blocos, aproveitando uma coisa que ele gosta para estimular a parte verbal. O João não respondeu. Depois, tirou ao acaso um dos blocos da fila, meticulosamente produzida pelo filho, na esperança de que aquela pequena partida captasse a atenção dele. O João desesperou, gritou, começou a bater com o queixo no chão com imensa força. E ela devolveu-lhe o bloco e saiu. Ou seja, o que é que o João aprendeu aqui? Que se bater com o queixo, se gritar, se desesperar, vai conseguir ter aqui de volta o bloco. No dia a seguir, a mãe arrumou todos os blocos lá de casa. Pensou que se calhar se os escondesse, que ele parava de alinhar aquilo. Então, o João começou a ficar mais distante, mais possessivo e birrento em relação às coisas e continuou simplesmente a alinhar outros objetos e outros brinquedos. E a mãe já estava aqui em desespero. Então, o que é que vemos? Que o João só brinca com os blocos de forma repetitiva, que não interage com os outros na brincadeira e que não permite que os outros brinquem com ele. O que é que pode estar aqui na base do comportamento, que justifica este comportamento? Pode não ter ideias para brincar de outra forma, pode pensar que o querem impedir de brincar, porque afinal de contas a mãe até foi destruir ali a fila que ele tinha construído, ou pode até simplesmente não ter coordenação suficiente para fazer torres, porque senão até faria. Então, o que é que queremos resolver? A limitação das brincadeiras com os pares e com os adultos. O que é que podemos fazer? Podemos nos sentar junto a ele, ao nível dos olhos dele, pode ser mesmo no chão, eu pelo menos gosto de fazer assim, frente a frente, dar-lhe os blocos para que ele continue a fila, e se ele aceitar que eu lhe dê os blocos, se já será considerado aqui uma interação, e portanto é um excelente ponto de partida. Podemos também pegar noutros blocos e fazer uma fila igual à dele, e se calhar ele, passado uns tempos, até vai reparar e até vai conseguir perceber que lhe estamos a imitar e pode até disputar aqui a intenção dele fazer igual. Isso possível, mas só se possível introduzir pequenas variações no jogo dele. O que é que não devemos fazer? Não devemos juntar-nos a ele, destruir a fila ou até esconder os blocos para que ele faça outra coisa, até porque não vai resolver rigorosamente nada. Ok, em relação aqui às chamadas crises, a crise é uma perda temporária do controlo emocional e dos impulsos. Acontece de uma forma totalmente involuntária e é uma reação a uma situação estressante ou até de sobrecarga sensorial. Uma crise é diferente de uma birra e normalmente isto é relativamente fácil de entender a diferença, que é numa birra, imaginem que o que disputou aquilo foi um telemóvel. Se nós devolvermos o telemóvel, a criança para, porque é uma birra. Se o que gerou a crise, a situação de comportamento disruptivo for um telemóvel, mas entretanto tiver evoluído para uma crise, vocês mesmo que queiram dar o telemóvel de volta, não vai acalmar. Aquilo não vai parar assim. Portanto, é algo que eles não controlam, ok? Em relação aos comportamentos disruptivos, então o que é que podemos fazer? Depois de passar, devemos sempre acolher, conversar, apoiar, tentar, depende também aqui do grau da criança e se eles conseguem entender o que vamos explicar, mas é importante falar sobre o que aconteceu. Durante a situação, então, devemos permanecer com a criança, até porque nós não sabemos se ela vai começar a bater com a cabeça na parede e é importante protegê-la, não é? Devemos, se necessário, utilizar gestos, pistas visuais, linguagem adequada e, acima de tudo, cumprir promessas. Como eu vos disse há bocadinho, são muito literais, muito concretos, portanto, não vão entender se prometerem coisas que depois não vão cumprir. Ou a vossa palavra deixa de ter valor, ou então simplesmente vão descompensar cada vez que vocês prometerem uma coisa e depois não vão cumprir.
Devemos proteger a criança, conter, mas sem reforçar, e o reforçar é sempre muito relativo, porque o que pode manter a criança num comportamento ou ser um reforço pode ser até a atenção que damos, no sentido de não faças isso, tem calma. Se calhar o melhor é nem dizer nada, na maior parte das vezes. Devemos manter a exigência quando o comportamento acontecer por fuga. Imaginem que o que desplotou isto foi nós perguntarmos qualquer coisa ou pedirmos para apanhar o lápis do chão. Às vezes isto basta. Ahm, Portanto, o que vai acontecer é que a criança vai fazer uma birra, vai escalar para uma crise, vai se acalmar e a seguir vamos voltar a pedir para apanhar o lápis do chão, até para ela não aprender que se fizer uma birra daquelas, que a seguir já não tem que responder ou já não tem que fazer aquilo que lhe foi pedido inicialmente. Pronto. Devemos usar o elogio social para a ausência do comportamento. Se ele costuma reagir mal àquela situação e naquele momento não reagir mal, devemos reforçar. Uau, estás a portar tão bem, estás a conseguir manter a calma, uau, ok? Sempre. Elogio, elogio, elogio. Devemos ensinar comportamentos alternativos após a crise passar. Imaginem que o que gerou a crise foi a faca da cozinha de cortar carne. Se calhar nós não vamos ceder, certo? Portanto, no resto também o ideal é não ceder, mas ensinarmos então aqui comportamentos alternativos e tentarmos até perceber qual é que é o interesse. Imaginem que na faca da carne o que interessava era a questão do metal. Podemos sempre tentar arranjar um objeto que tenha essa textura, essa cor, o que seja, para que a criança consiga substituir. Pronto. Se for uma situação de sobrecarga sensorial, é importante retirar a criança do ambiente, não vamos estar ali a deixá-la estar num sítio que tem muita claridade, ou que tem muitos estímulos visuais, ou que tem muito barulho, porque isso não vai resolver e ela não se vai acalmar assim. O que é que não devemos fazer? Não devemos repreender, não devemos castigar, porque eles não controlam propriamente isto. Não devemos ignorar, ok? Quando eu digo para não reforçar e não falar, não significa que nós viremos de costas. Nós devemos manter ali com a criança, mas não devemos estar a dar a atenção que possa manter o comportamento. Não devemos ceder ao que gerou a crise, não devemos entrar em conflito, não devemos dar o telemóvel para ela se distrair, até porque nós precisamos que elas saibam gerir as frustrações e que saibam ouvir um não, porque nem sempre podem ter aquilo que querem. Portanto, é importante e não entrar em desespero. Sim, eu sei, é mais fácil dizer do que fazer, mas é importante para eles também. Ok, tem dificuldade em lidar com as mudanças? Porquê? Porque a pessoa é muito perspicaz em captar assim todas as variações e mais algumas, porque ela tem dificuldade em organizar e planear o próprio comportamento, porque a gestão do imprevisto requer aqui um bocadinho de imaginação e de fantasia, e porque a repetição e a rotina são tranquilizantes e agradáveis, já que conseguiram aprender é difícil depois de tolerar aqui estas mudanças. Nós temos uma criança que sabe que o caminho de casa até à associação é de uma determinada forma, e houve uma altura em que a mãe teve que fazer um desvio para ir fazer um recado qualquer, e a criança entrou em stress porque aquele não era o caminho de casa para a associação. Portanto, isto acontece, é importante aqui perceber que não é por mal, mas já aprendeu e é difícil de aceitar. O que é que podemos fazer? Ensinar o significado de imprevisto, antecipar os possíveis contratempos e prever com ela o que pode ser feito como alternativa quando eles ocorrerem. E isto significa o quê? Podemos ver, por exemplo, histórias sociais. É para ir ao médico com ela? Ok, então se calhar vamos explicar tintim por tintim o que é que vai acontecer. Vamos de carro até ao hospital, vamos estacionar, vamos até às portas grandes, depois vamos ao balcão, vamos falar com uma senhora, vamos preencher uma ficha, vamos sentar nas cadeiras, vamos esperar um bocadinho, depois o nome vai ser dito nos altifalantes, e se for preciso, procurar mesmo imagens que possam representar os locais. E devemos sim elogiar a pessoa sempre que ela conseguir tolerar a menor mudança repentina. Uau, estás a portar tão bem, estás a conseguir. Portanto, muito específico, sempre muito direto para ela perceber o que é que está a fazer bem. Porque, olha, muito bem, mas muito bem o quê? Ok? Muito específico.
que é que não devemos fazer? Não devemos modificar repentinamente as rotinas apenas para verificar se a pessoa consegue suportar as mudanças, não subestimar o stress que os imprevistos podem causar na pessoa, não se trata de um capricho, nunca se esqueçam dessa parte, e não punir a pessoa se reagir com crises comportamentais, porque efetivamente é difícil de entender, está bem? Ok, movimentos estereotipados. Por que é que eles acontecem? Porque a pessoa efetivamente tem aqui capacidades perceptivas e sensoriais diferentes. Servem muitas vezes para se autorregular e para se comunicar, e porque pode estar muito feliz, muito estressada, muito sobrecarregada. Tudo o que seja assim em exagero, em extremo, pode ser motivo para desplotar aqui estas estereotipias. O que é que podemos fazer? Na realidade, podemos considerar estes movimentos como parte do funcionamento global da pessoa e não como comportamentos problemáticos a serem eliminados. Principalmente se não fizerem aqui mal a ninguém e se for minimamente socialmente aceito. Observar o que ocorre imediatamente antes, os tais antecedentes, e logo depois as consequências, para perceber se eles têm alguma função específica. Se for numa situação em que ele faz aquilo quando está estressado, já podemos prever e se calhar preparar para a situação. Se for numa situação em que é quando está muito barulho, também podemos tentar disponibilizar se calhar uns abafadores, etc. Pronto, o que é que não devemos fazer? Não devemos repreender pelo facto de ele fazer aquilo e nem devemos conter fisicamente, caso contrário, aquela função de se autorregular deixa de ter aqui validade. Em relação às alterações sensoriais, eu trago-vos aqui só alguns exemplos, então, sobre os hipersensíveis e os hipossensíveis. Eu tinha aqui muito mais para dizer, mas eu sei que já estou em cima do meu tempo, portanto, eu vou-vos dizer só aqui o que fazer em algumas situações. Os hipersensíveis procuram sempre menos informação, vamos pensar que são sempre muito mais sensíveis no geral, ou seja, podemos, por exemplo, se forem sensíveis à luz, disponibilizar óculos de sol, sentar mais longe das janelas, tentar manter ali a sala ou a parede para a qual estão viradas mais organizadas e mais cleans, sem ali a parte das cores, etc. Se for em termos auditivos, podemos disponibilizar abafadores, podemos disponibilizar um prato com divisórias na hora da refeição, e às vezes vai fazer toda a diferença e vai fazer com que eles possam comer de tudo na mesma, mas só o facto de não se tocarem nos entretantos vai fazer com que eles possam comer. Podemos alterar a hora do almoço ou sentar a criança mais afastada do barulho ou do movimento, se for esse o problema. O que é que não devemos fazer? Nos hipersensíveis, não devemos tocar sem aviso prévio ou sem que ela esteja a ver, não devemos obrigar a comer ou estar mais do que 20 ou 30 minutos na mesa, porque vai se tornar aversivo, e podemos não usar produtos de limpeza perfumados se realmente isso for doloroso para eles. Nos hipossensíveis, eles procuram muito mais informação, portanto, o que podemos fazer é permitir o acesso a estímulos visuais ao longo do dia, durante alguns minutos, sejam os vídeos, seja alguma coisa que gire, tipo um peão daqueles com luzes, etc. Devemos dar as instruções mais de perto e de uma forma mais simples, lá está, eles procuram sempre mais informação, portanto, mais próximo deles. Disponibilizar alguma coisa que permita o movimento mesmo durante as aulas, seja uma daquelas fitas para pôr na perna da cadeira e que ele consegue estar a levantar o pé e a fazer algum movimento, ou mesmo alguma coisa que sirva como anti-stress para poder estar a apertar. E realizar várias atividades com intervalos. O que é que não devemos fazer? Dar instruções monótonas e pouco claras, realizar atividades muito paradas ou sem intervalos. Pronto. Em relação à seletividade alimentar, muito rapidamente, existem várias causas, podem ser orgânicas, podem ser motoras, podem ser sensoriais e podem ser comportamentais. A verdade é que depende. Lembra-me de uma coisa importante. Em relação à outra parte que estávamos a falar, da parte sensorial, a maior parte dos miúdos são hipersensíveis a umas coisas e hipossensíveis a outras. A mesma pessoa é hipossensível
em certos assuntos e depois vamos a ver se são hipersensíveis noutros. Portanto, não há propriamente pessoas que são só hipersensíveis ou só hipossensíveis, normalmente há aqui uma mistura que é para dificultar aqui um bocadinho mais a vida. Pronto. Então, voltando à seletividade alimentar. Orgânicas podem ser intolerantes à lactose, etc. A parte de motora da mastigação pode ter aqui os músculos desenvolvidos de uma forma incorreta e que pode ser trabalhado já agora por uma terapeuta da fala com especialidade miofuncional, normalmente. A parte sensorial e a parte comportamental, como eu dizia. Então, o que é que podemos fazer? Podemos garantir aqui o espaçamento entre refeições e sem snacks, garantir que a criança tem fome na altura correta, introduzir os alimentos mais desafiantes no início da refeição, criar um ambiente calmo e sem pressão na hora das refeições. Se for preciso isso acontecer antes dos outros todos irem almoçar, que assim seja, ok? Alterar gradualmente o gosto, a viscosidade e as texturas, incentivar a participação na preparação dos alimentos, uma exposição repetida, mas sempre gradual, ou seja, fazer uma mudança de cada vez, não vamos querer que a criança de repente comece a comer tudo quando não come nada, ok? Permitir que leve, por exemplo, um objeto de segurança ou distrator e oferecer um alimento preferido com a refeição, por exemplo, se for algo reforçante para a criança. O que é que não devemos fazer? Não devemos forçar a exposição repentina a diferentes texturas ou gostos. Não devemos obrigar a ficar na mesa mais de 20 ou 30 minutos, como eu dizia, passa a ser aversivo e depois não vão conseguir fazer nada com ela. Não devemos sequer obrigar a comer, ok? Não devemos sobrecarregar a mesa com comida, nem usar shampoos ou perfumes com cheiros muito intensos. Ok, em modo de conclusão, trago-vos aqui alguns tópicos assim um bocadinho soltos e se calhar vão responder a algumas das perguntas que nos colocaram. Devemos evitar dizer tu não consegues ou eu faço por ti, até porque isto não cria aqui a autonomia que nós queremos que eles tenham, está bem? O autismo não é uma doença contagiosa, devemos evitar prometer algo que não vamos cumprir, não se esqueçam que eles são muito literais, ok? Devemos evitar responder pela criança. As pessoas com autismo têm capacidade de aprender. Devemos evitar perguntar quando não é opcional. Não vamos, por exemplo, perguntar: olha, vamos tomar banho, quando na realidade vocês lhe vão dar banho na mesma. Portanto, podemos sim dar a escolher: queres lavar os dentes primeiro ou tomar banho? E isto já vai dar aqui algum poder à criança de decisão, vai ser mais interessante ela participar e, portanto, para vocês na realidade, ela ia fazer as duas coisas, mas dão aqui algum poder do outro lado. O tipo de vínculo parental não gera autismo, as pessoas não deixam de ter autismo, apesar de a intervenção poder fazer com que os níveis sejam alterados ao longo do tempo. As pessoas com autismo podem ter ou fazer amizades significativas. Nem todas as pessoas no espectro têm talentos fantásticos e nem todas as pessoas têm um déficit intelectual. Há muita gente que às vezes acha que são sobredotados. Não necessariamente, nem pouco mais ou menos. O que acontece muitas vezes é que eles têm aqui um interesse tão específico e tão direcionado que vão saber tudo sobre carros de Fórmula 1, ok? E vão ser excelentes profissionais se conseguirem trabalhar nessa área. E ao contrário também, há muitos que até podem ter déficit intelectual, mas há muitos que também não têm. A vacinação não causa autismo, as pessoas com autismo não são mais violentas do que as outras. O que acontece muitas vezes tem a ver aqui com a dificuldade na comunicação. Nós temos um caso de um menino que veio para aqui que com 7 anos era da minha altura, eu sou alta, e era o dobro de mim, e ele só chorava, gritava, batia, e cada vez que queria alguma coisa, a mãe tentava responder ao oferecer tudo, água, comida, etc. E a verdade é que ele acabava por nem nunca ter que pedir nada, porque a mãe tentava antecipar o que é que ele poderia querer. Mas a mãe chegou ao pé de nós porque efetivamente já não estava a conseguir contê-lo, já tinha demasiada força, 7 anos, não dizia uma única palavra
e a verdade é que ao fim de algumas semanas ele aprendeu a apontar e nós íamos ao sítio, ou seja, cada vez que ele gritava ou chorava, ele não ia ter aquilo que queria. Cada vez que ele tentava alcançar alguma coisa, nós íamos lá, agarrávamos na mão, modelávamos o apontar e aí sim ele podia ter aquilo que queria. E passado umas semanas ele conseguiu aprender a apontar e aqui a parte da violência reduziu os 50%, e isto só numas semanas. Portanto, é importante percebermos também aqui esta parte. Ah, e pronto, e na realidade isto são mais umas estratégias, mas ficamos por aqui. Eu agradeço muito e pronto, espero que tenham gostado. Obrigado, Daniela. Os colegas, todas e o Paulo, que acho que só está o Paulo a assistir, podem obviamente ligar as câmaras Ok, obrigada. Daniela, eu só vou aproveitar, eu sei que já não há tempo, mas eu quero questionar se o facto de haver mais rapazes diagnosticados não quer dizer que é mais fácil identificar os rapazes do que nas raparigas, esta condição. E eu Está um caso mesmo. muito particular, é porque a minha filha foi diagnosticada apenas aos 19 anos. E essa foi a justificação. E, portanto, eu acho que esta informação que foi passada aqui neste webinar, estes anos todos, depois eu reconheço todos estes comportamentos, e, portanto, eu acho que é muito importante para os professores que estiveram aqui, para todas as pessoas que assistiram, fazer esta informação chegar aos pais também, porque às vezes nós temos em casa crianças que têm este tipo de comportamentos e não conseguimos identificar, não temos essa experiência, e, portanto, aqui eu acho que passaram muitas pistas importantes, e o facto de ser uma rapariga e no início me ter dado aqueles números fez-me desconfiar que se calhar, por causa dos estereótipos de género, é mais difícil identificar nas raparigas do que nos rapazes. Diga-me só se faz algum sentido esta minha questão. Faz. A verdade é que a prevalência é 4 vezes superior em rapazes do que em raparigas. Portanto, a verdade é que os sintomas também são mais facilmente camuflados nas raparigas, e, portanto, acho que uma coisa acaba por levar à outra. Mas a verdade é que os estudos todos, a maior parte pelo menos, indica mesmo isso, que a prevalência em rapazes é 4 vezes superior àquela que é encontrada nas raparigas. Ok. Pronto, já agora aproveito para dizer que existem alguns sinais de alerta que podem, inclusive, procurar. Não são critérios de diagnóstico, ok? São sinais de alerta que existem, e que podem consultar. E se calhar, às vezes, quando há aqui algumas dúvidas, perceber se realmente faz ou não sentido, se poderá ser aqui um motivo de alerta. E se for, devem falar com os pais o quanto antes para que estes possam recorrer ao médico de família, por exemplo, para pedir uma consulta de especialidade. Eu acho que Se- em nome da equipa, eu agradeço imenso todos os sinais que deixou aqui, todos os alertas, porque eu acho que são muito importantes para todos nós, porque são detalhes que às vezes nós entendemos de uma forma errada e interpretamos de uma forma errada, e são sinais que se calhar deveriam ser interpretados de outra forma. Portanto, esta aprendizagem é muito boa e muito importante para todos os que estiveram aqui, para todos os que virão depois a ver esta apresentação, porque o facto de ficar gravado e disponível é uma grande mais-valia. Portanto, um grande bem-aja e muito obrigada por terem aceito este convite que o Rui lançou. Eu estou aqui a antecipar-me, mas eu acho que depois de todos nós ouvirmos isto, eu acho que faz todo o sentido e foi realmente muito importante esta partilha. Rui, passo-te a palavra outra vez e, portanto, muito obrigada. Não, obrigado, Isabel. Não, só mesmo agradecer à Daniela e ao Patrick. Na verdade, a primeira vez, como o Patrick falou, tivemos conhecimento, cruzámos-nos em Pombal. Eu gostei logo muito da apresentação do Patrick, foi uma apresentação muito mais sintética, obviamente, mas fez-me abrir os olhos para muitas questões que, na verdade, nem sequer tinha pensado, para ser muito sincero. Quem me conhece, já estou há alguns anos aqui e sabe que a minha área de especialização é nutrição. Muitos do que falaram de nutrição, eu como nutricionista nunca me tinha passado pela cabeça, e por isso penso que só mesmo cruzando, nós todos estamos todos em sintonia, partilhando os nossos saberes de todos, e também agradeço a presença dos colegas da DEAS, e é que trabalhando todos juntos é que conseguimos, na verdade, fazer com que essas crianças se sintam bem-vindas, apoiadas,
nas escolas, porque o objetivo é mesmo esse, é que nosso objetivo é que todas as crianças se sintam bem na escola, sejam, não se sintam qualquer tipo de ambiente hostil para gostarem da escola, porque nenhum de nós gosta de estar num ambiente que seja minimamente hostil, não é? E por isso, e o feedback que fui vendo no Q&A é claramente positivo, eu só tenho que agradecer à Daniela. Rui, e deixa-me ao só dar Patrick. um exemplo. Por exemplo, o lugar de sentar, que pode ser algo que a gente, ok, não tens que sentar aí porque tens. Minha filha, quando entrou para a faculdade, agora quando eu disse, olha, que não te vais sentar sempre no mesmo sítio, isso para ela foi logo um motivo de muita ansiedade e de muito pavor. E se eu não tivesse tido a noção da condição, não é? Não teria antecipado, não a teria alertado, e portanto, se calhar nós docentes, também sou professora, se calhar não percebemos às vezes estes pequenos sinais que as nossas crianças e jovens nos dão nas salas, porque ainda não estão diagnosticados, porque não há uma sensibilidade ainda para estas questões, quer dizer, uma sensibilidade alargada, e eu acho que isto tem que mesmo fazer parte da formação de todos os que passam por uma sala de aula, todos que têm crianças a cuidar. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Daniela e Patrick, obrigadíssimo pela vossa colaboração e disponibilidade, com a, a disponibilidade imediata que tiveram para apoiar-nos neste webinar. E mais uma vez, obrigado. E obrigado a todos e a todas que estiveram do outro lado. Tiveram mais de 700 pessoas, fora os do YouTube, que eu isto não consegui ver. Mas, 740. pronto, agradeço e até uma próxima. Obrigadíssimo. Para a Obrigada. próxima, Rui, estaremos sempre Obrigado. disponíveis para estas questões, por isso basta convidar-nos. Vamos chatear-vos. Obrigado. Muito boa tarde. Obrigada, boa Obrigada. noite.